podemos comer ou não. E essa visão de Pedro anula o Levítico 11 em relação à orientação do Senhor, que esses animais que fazem isso, unha fendida, não ruminam, esses comem, esses não comem. Como se entende isso? Vamos começar. Como queremos começar? Se ninguém começa, Estejam à começo vontade. eu, né? Estejam livres. Essa analogia, na verdade, é uma pergunta muito subjetiva. E isso tem criado também bastante divisões do ponto de vista da interpretação no campo bíblico. Sim. Nós dissemos o seguinte: a palavra de Deus, ela é clara quando ela apresenta os seus pontos de vista. Okay. Tudo quanto Deus fez no princípio, na criação, Deus deixou a sua devida orientação. Se a gente recuar até o princípio de Gênesis, Deus deu os animais, nem todos eles, porque nem todos servem para a dieta do próprio homem, mas Deus enumerou esses animais para que uns fossem dietas do próprio homem, tanto quanto os animais quanto as ervas, e outros não, outros faziam parte do ser social do próprio homem. A nível da pergunta diretamente que me faz, a questão do porco. O porco sempre foi um animal que devia fazer parte da dieta alimentar do próprio homem. Mas o que é que acontece? Com a caída do homem no pecado, o homem não só foi proliferado com o próprio pecado, como toda a envolvência do próprio homem também sofreu adulteração fruto do pecado. Tanto é que em Gênesis nos fala que a terra, no princípio, antes da queda, trabalharia para o benefício do próprio homem, ou seja, não era preciso tanto esforço para que a terra produzisse os benefícios do homem. Mas depois do pecado, Gênesis 3, a Bíblia diz que é com o suor do teu rosto que tens que tirar alguma coisa da própria terra. Tanto é que a maldição caiu no homem, caiu sobre tudo aquilo que era terra, porque o homem é terra, os animais são terra. Então o porco, sendo um dos animais ser viventes na terra, também foi contaminado com o mesmo fruto do pecado. Agora, o que é que acontece na lei mosaica? Durante o período da lei mosaica, Deus enumera esses animais que eram considerados puros para a dieta do ser humano e aqueles que eram considerados impuros para a dieta que não podiam ser consumíveis. Mas quando nós vamos ver, a Bíblia diz que tanto os que eram puros, de fato não eram tão puros porque o pecado havia atingido a quase todos. Mas quando Cristo vem, a Bíblia diz que ele vem para tirar o pecado do mundo. O que é que torna uma coisa impura? É o pecado. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por exemplo, o caso de Pedro, os judeus na sua cultura, não só os judeus como outras religiões também, os muçulmanos também observam o mesmo princípio, não comem porco. Mas quando Cristo veio, tudo aquilo que sofreu causa do pecado foi purificado, está à disponibilidade do original, que aquilo que o homem... Sim, agora o porco tem acesso. Pode comer. Podemos comer, já faz parte da dieta do homem, já não é aquele animal Aquela que parecia. proibição ficou anulada? Não é que ficou anulada, a Bíblia não pode ser anulada, ela foi cumprida. O que é cumprido, uma lei quando já foi cumprida, ela está escrita, mas já não tem aplicabilidade. Tá bem, vamos continuar a ouvir. Padre. Pois bem, então eu quero partir primeiramente do Gênesis também. Ok. Estamos precisamente em Gênesis 1, 26. Ali está, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois de o próprio Deus, não é? Portanto, o Pai, chamar as duas divinas pessoas, não é? O Filho e o Espírito Santo, não é? Depreende-se assim. Então, houve necessidade de o mesmo Deus dar autonomia. Daí a palavra dominus, domine. E é uma palavra que muitas pessoas não sabem e fazem praticamente também confusão com a palavra de domingo. Não sabem e as pessoas depois começam a falar aquilo que não convém. Portanto, aqui estamos diante da dominação. O que é que significa dominar? Dominar significa, não é? Responder de forma saudável a uma realidade. É o homem que é chamado a dominar, a dar resposta. E daí que o homem lhe deram a possibilidade de dar nomes às outras coisas. Muito bem. Depois não tardou, este mesmo homem agradeceu e depois até se lhe criou uma mulher, tudo assim foi agradecido. E vai acontecendo outras coisas, aconteceram outras coisas. Estamos em Gênesis 3:15.
não é? Ali onde o homem já amargamente recebe, digamos assim, o peso daquilo que é o seu próprio trabalho. O que vai acontecer? Mas mesmo assim, a partir daí, nós temos aquilo que é a esperança, não é? O primeiro evangelho que se dá ali. Ok, depois desta realidade toda aqui, então, passa-se para uma outra, que é precisamente daquilo que o homem poderia fazer e não poderia fazer. Já que o homem se lhe deu muita liberdade, então ele começou a usar a sua própria liberdade. Começou a tocar naquilo que não poderia, não convinha, assim podemos dizer. Ok. E então, o homem tendo caído no pecado, eis que vêm também algumas proibições. Estamos precisamente na lei mosaica, no Pentateuco, ou então na Torá, se assim podemos dizer. E aqui em Levítico, nós encontramos isso que o meu irmão aqui acabou de dizer. O que nós encontramos? Que existem certos animais, segundo a orientação divina, que deveriam ser comidos e outros não. Vejamos se não. Aqui se dá aquilo que se deve fazer, comer, e outra coisa que não. E aí encontramos, em Levítico 11 e 7, por aí, se não me estiver a enganar, encontramos aqui, dentre muitos que devem ser comidos, até gafanhoto. Eu falei comigo mesmo, não, eu não posso também comer gafanhoto, não é isso? Mas o Pedro, pronto. Sim, vou fazer uma abordagem. Porque dizem que é boa carne, então é necessário esclarecermos já aqui, pastor. Não, eu vou até aí. Vou até aí. Come-se ou não? A carne de porco é comível e é muito saborosa. É doce quando bem preparada, não é? Agora, por quê? Porque uma coisa é a catequese. Sim, a catequese é importante. Sim, porque se nós não sentirmos, e é aí onde está a importância, não é? Da própria interpretação. Quando as pessoas não têm a capacidade de interpretar a própria Bíblia, acabam por fazer as coisas de forma exagerada, quando deveriam só fazer uma coisa de forma agradável. O que acontece? Né? A carne come-se, mas agora, todo o processo também faz mal. Faz mal. E então, aqui, nós queremos dizer, eu como a carne de porco. Não vale a pena aqui fingir, eu como. Mas é preciso também, não exagerar. Sim. Não exagerar. Se não exagerar... Nós comemos a carne de porco, porque tal como o Mano já disse aqui muito bem, estamos em Pedro a dizer assim. E isso também já fez com que houvesse um concílio em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, não é? O primeiro concílio aqui já se tratou. Se poderiam comer certos animais ou não. Mas aqui, segundo a revelação, disse que não pode dizer impuro, não é? Não pode dizer impuro aquilo que Deus santificou. Deus é que santificou. Se as coisas foram criadas pelo mesmo Deus, é porque Ele também as santificou. Deus criou muita coisa e proibiu outras. E então, permita-me só ir no pastor Diniz. Pastor, carne de porco come-se ou não? Então, para ser um pouco sucinto, na nossa compreensão, respeitando todas as outras, sem problema, mas não, ela não pode se comer. É importante voltarmos para a Gênesis, conforme os colegas pastores já fizeram. Nós observamos ali, o importante é perguntar por que não, por que Deus faz isso. Dali nós temos a essência das coisas e vamos desdobrar em outras coisas. Partindo de Gênesis, nós vimos que, inicialmente, a vontade de Deus para a dieta humana era a exclusão de qualquer produto de origem animal. Hoje, a ciência está comprovando isso, é por isso que hoje nós observamos também, há um modismo até na volta ao veganismo, ao vegetarianismo, porque está comprovado hoje que esta é uma dieta mais saudável, do ponto de vista científico, né? E isso corrobora com aquilo que Gênesis, que os colegas já haviam dito. No princípio, antes da queda, Deus estabeleceu o tipo de dieta do ser humano, era estritamente vegetariano. Com a entrada, com a queda, a entrada do pecado, principalmente ali mais adiante, Deus permite a inclusão, é Deus que permite a inclusão de alguns animais. Mas Deus tem que distinguir, Ele faz separação, Ele tem que limitar. Então, Deus faz a proibição do uso do porco lá em Levítico. Porque é uma questão estritamente relacionada à saúde. A resposta é sempre, ele é prejudicial à saúde. E hoje a medicina comprova isso. Agora, nessa questão de Pedro, aquele sonho, dizem que depois, não, aí deu o sonho, pode comer tudo.
Como é que fica? É muito interessante. Esse é um bom exercício de interpretação. Aí é onde entra o tema também que o padre falou, que estão relacionados. Né? Penso que essas perguntas já são mais práticas dentro desse tema. Sim. É ali onde entra um exercício. Primeiro, quando Deus diz a Pedro, o que Deus santificou você não pode tornar comum. Deus estava querendo corrigir Pedro. Por quê? Porque Pedro estava se colocando no lugar de Deus ali. Porque Pedro queria corrigir a Deus. Não, eu não como coisa imunda, eu não posso fazer isso. E Deus estava querendo colocar na mente dele, olha, eu sou Deus, Pedro, parece que você esqueceste. Eu sou Deus, eu sei o que é imundo, o que não é imundo. Deus sabia muito bem. Mas ali o que nós devemos prestar atenção é que na visão que Pedro teve, primeiro é que ali Deus não menciona o nome do porco, mas menciona o nome de animais imundos. Então, é lógico, presumimos que ali havia porco, mas também havia cobra, havia abutre, havia cavalo, havia jacarés. Então, se nós dissermos, podemos comer o porco porque Deus permitiu aqui, então podemos comer cobra, cavalo, porque esses também estavam ali. Essa visão, logo depois da leitura do contexto adiante, vai se entender claramente que os cristãos denominavam os gentios como imundos. E Deus estava querendo ensinar para Pedro que ele deveria ir pregar aos gentios, ou seja, aqueles imundos representados pelos animais impuros. É por isso que ele vai pegar para Cornélio, que é um gentio. Ele estava querendo dizer, não há barreira aqui. Você vai, ou seja, aqueles também são santificados, se referindo aos homens, porque são minhas criaturas, vai e prega. Pode se misturar, não há problema. Depois nós vamos ver, isso é que foi gerar aquele concílio de Jerusalém, que o padre aqui falou, e eles lá corrigiram também, não há problema, podemos nos dar muito bem com esses irmãos. Essa é a questão, temos que entender, aquilo era uma visão, era um simbolismo, uma metáfora que Deus estava usando, não estava quebrando aquilo que ele já havia dito lá em Levítico. Não é isso? Canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho.